Uma terça-feira abençoada para todos nós, família. Hoje eu quero trazer para vocês polêmica internacional. Eu acho que a UEFA está fazendo merda e eu vou conversar com vocês sobre isso. E é muito importante que eu tenha a opinião de vocês sobre isso, ok? E também eu vou fazer uma explicação que teve algumas pessoas me perguntando o porquê que eu prefiro o Kevin do Júnior do que contratar um jogador pronto de 35 anos. Eu vou explicar o porquê disso e outros assuntos mais do nosso querido Flusão. Vem comigo que eu te conto tudinho. Diga lá, mano velho, mais uma vez vocês por aqui, muito obrigado por esse carinho, não tenho como dimensionar minha gratidão, é muito bom tê-los por aqui. E por isso, uma forma de agradecimento, eu já convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar aquele comentário inteligente que hoje, mais do que nunca, eu preciso do seu comentário. Quero matar essa polêmica aí e saber a opinião de vocês em dois assuntos cruciais, ok? Primeiro já vou começar falando de UEFA, só para abrir, para dar um ar diferente no canal hoje. O que está acontecendo? Nós vimos todo aquele impropério que aconteceu entre Real Madrid e o Benfica, lá no estádio do Benfica, mais precisamente entre o Vinícius Júnior e o Prestini, jogador do Benfica. Então, o Vinícius, depois de provocar bastante, o rapaz botou a camisa na boca, aí o Vinícius fez aquele escândalo falando que é vítima de agressão racial, não sei o que, papapá. Até aí, tudo certo. Galera, eu não estou do lado de ninguém. Eu só quero trazer a dúvida. Eu só quero que vocês me respondam se vocês acham isso correto. É isso que eu quero interpretar. Isso que eu quero entender, que eu quero descobrir. Vamos lá. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero deixar claro que eu gosto do Real Madrid, ok? Não amo como eu amo o Fluminense. O Fluminense é único. Mas eu tenho uma simpatia pelo Real Madrid desde 1986. Que uma dupla de ataque do Real Madrid me chamou a atenção. Que é da dupla Hugo Sánchez, o mexicano da cambalhota, e o baixinho Butragueño. Os dois me chamavam a atenção porque o Butragueño é do centroavante espanhol, baixinho, mas fazia muito gol, cara. Muito gol. E o Hugo Sánchez é do centroavante raiz mesmo. O Butragueño ainda saía para os lados. Só que o Hugo Sánchez é da raiz. E o Hugo Sánchez, moreno com aquela cabelona que ele tinha, grandona, ele fazia os gols e dava cambalhota. Eu, moleque, aquilo chamava minha atenção. E ele fazia muito gol bonito, voleio, bicicleta, puxada, e sempre dando cambalhota. E de lá pra cá, eu sempre acompanhei o Real Madrid. Ok? Então, só por acaso, antipatia ao Real não é. Pelo contrário, eu até hoje não consigo ver jogo do Barcelona. Eu vejo do Real, mas do Barcelona eu não gosto de ver. Eu só via jogo do Barcelona quando tinha Ronaldinho Gaúcho. Depois do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e depois Ronaldinho Gaúcho. Aquela época de Ronaldinho Gaúcho e Deco foi a que eu mais consumi Barcelona. Fora isso, nunca mais vi jogo do Barcelona. Entendeu? Mas vamos aos fatos, né? Teve o que procó de caroço lá, que o Vini Júnior falou que foi ofendido racialmente, que tal. Família, eu não sei se foi ou não. Todo mundo tem essa dúvida. Porque o Vinícius sempre faz isso. O Vinícius é recorrente. Ele provoca. E quando ele é provocado, ele fala que é racismo. Então eu não sei se é, não sei se não é. Eu não estou duvidando de ninguém. Só que eu não tenho provas para falar se foi ou não. Eu não acuso e nem inocento. Tá? Mas a UEFA resolveu então suspender o Prestini. Suspendeu o Prestini mesmo sem qualquer prova, sem qualquer garantia de que realmente o cara fez ofensas racistas. Ponto. Pelo menos isso é o que está rolando na Europa. Mas aí, o pessoal do Benfica fez uma postagem que eu quero trazer para vocês e fazer essa pergunta para vocês. A galera do Benfica fez essa postagem aí, acompanha comigo. Para a UEFA, a palavra do Vinícius Júnior e do Real Madrid vale mais do que a do Prestini e a do Benfica.
Daí o castigo preventivo sem provas. Vão castigar o Mbappé pelo que ele disse ao Priestini? Vão castigar o Valverde pela agressão ao Dali? É que há provas e foi feita uma queixa. No que o pessoal do Benfica está se referindo? Porque eu não vou trazer aqui os insultos, não só do Mbappé, mas do Vinícius também, porque eles falam muita besteira para os jogadores do Benfica, dizem até que ofendeu a torcida, isso antes desse suposto caso de racismo. Eles pegaram pesado, falando muita besteira para os caras ali, discussão dentro de campo. Tá? Mas, cara, o caso do Valverde, e eu gosto do uruguaio Valverde, eu acho um baita jogador, mas ele foi muito infeliz no lance, cara. E não dá nem para falar que não tem provas. Acompanha comigo o que o Valverde fez. Dá uma olhada aí. Confere. Rapaz, ele dá um soco na cara do jogador do Benfica. Aí eu faço a pergunta. O Priestini está sendo tirado de um jogo decisivo, porque essa semana tem Benfica e Real Madrid, só que agora em Madrid. O Priestini é titular absoluto do Real Madrid. Ele está sendo suspenso, pelo menos até que toda a Europa saiba, todo mundo saiba, sem provas, só no achismo. Agora o Valverde, tá aí a prova, tá nítido. E o Valverde não foi suspenso até agora. Como é que funciona isso? Vocês acham que está certo? Vocês acham que a UEFA está agindo correto? Ela está puxando para o Real Madrid, prejudicando o Benfica? Eu não quero nem que vocês falem se vocês acham que foi racismo ou não. Por quê? Porque eu não vou botar você nessa berlinda, o cara botou a camisa na boca, ninguém sabe. Pode ser verdade, pode não ser. Pode ter xingado ele de outra coisa. Até porque hoje todo mundo bota a camisa, bota a mão, sempre faz alguma coisa por causa da leitura labial. Mas então a gente não sabe. Mas, e aí? Você acha que a UEFA não deve suspender ninguém? Ou deve suspender os dois? Só que um tem prova, o outro não. Eu quero matar essa curiosidade aí e saber a opinião de vocês. Família, vamos falar de Flusão agora. Eu quero comentar com vocês. O Nice Flu fez uma postagem ontem, né, e eu quero comentar sobre essa postagem e entrar no assunto Ávalos, né? Porque me perguntaram sobre isso e eu quero trazer esse argumento aqui no canal. O Nice Flu fez essa postagem aí, ó. Dezão falou agora há pouco na live que o presidente Matheus Montenegro está muito insatisfeito com as redes sociais, pois a torcida está mais preocupada em impedir um atacante e um zagueiro do que celebrar o desempenho do time, principalmente com as 16 vitórias seguidas como mandante. Família, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não estou passando pano para a diretoria, mas isso eu já falo aqui no canal. Está tendo uma, como é que eu vou falar para vocês? Uma tentativa de manipulação sobre os atos da diretoria e principalmente sobre a opinião da torcida. Galera, nós somos uma torcida de futebol profissional. O que passa a impressão que tem algumas pessoas querendo tomar o poder do clube de forma absurda, de forma que não existe. Que não existe. Depois dessa declaração, eu vi algumas pessoas falando que a diretoria tinha que ouvir mais a torcida. Eu discordo, irmão. Eu discordo. Eu acho que a diretoria tem que ouvir a torcida quando a coisa é orgânica, vem da arquibancada. E não por microfone. Ah, que a torcida falou. Olha só, eu vou falar para vocês porque a torcida não aguenta mais. A torcida quer fulano. A torcida quer ciclo. Não, irmão. Não, orgânico é quando a torcida fala no estádio. Aqui pelo microfone eu posso falar qualquer coisa e falar que é a torcida que está pedindo. Pode ter 4 pessoas aqui falando alguma coisa e eu falar que a torcida está pedindo. Vocês acham que as pessoas que estão no canal,
elas são a maior parte da torcida? Em canal nenhum, amigo. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque pode trazer conflito para a própria torcida. Porque o mais difícil é isso. A vontade de uns pode ser aceita. E a dos outros? Tudo torcedor do Fluminense, é a dos outros. Não é? Então é melhor deixar pela diretoria resolver. Independente com a diretoria que esteja lá. Porque eu vou ser bem sincero para vocês, irmão. Já falei isso várias vezes. Se a diretoria estivesse cagando e andando, não tentando, não dando atenção, o time tivesse mal, poxa, ó, concordo plenamente. Vão malhar a diretoria, questão de sacanagem. Mas não é o caso. O Fluminense está bem no Carioca, está bem no Brasileiro. Tentou trazer o Hulk, não trouxe. Por incompetência, por covardia do Atlético. Tentou trazer o Boanga, não trouxe. Por sacanagem do Los Angeles. Não foi como a diretoria até falhou em demorar tanto tempo. Mas que elas têm errado na negociação, não negociou, não errou não, cara. Agora, o que eu acho errado, onde eu vou entrar no assunto com vocês, é que eu já avisei aqui, vou deixar novamente. A diretoria, para poder acabar com isso para mim, eles erram e erram feio. Não precisa dar uma coletiva, não. Pode fazer um vídeo ou fazer uma nota e soltar assim, ó. Através dessa, o Fluminense Futebol Clube anuncia que está fora do mercado. Nós não pretendemos fazer mais contratação nessa janela, ok? Devido à falta de oportunidade, nós não estamos vendo oportunidades viáveis durante essa janela. Caso na nova janela apareça, nós voltaremos a contratar. Ou então, se nessa janela ainda aparecer alguma oportunidade pontual, nós vamos analisar e ver o que é possível. Ponto, acabou. Só em falar isso, já passa uma mensagem reta para a torcida e não para quem quer manipular a torcida. Tem aqueles que vão gostar, tem aqueles que não vão gostar. Só que isso, além de impactar, porque até o torcedor que não gostar vai entender que a diretoria está sendo sincera, está sendo firme, vai trazer um impacto positivo. Por quê? Nós temos pouco tempo de janela. E todos os clubes que o Fluminense tenta negociar, não se engane. Eles estão só pensando no 20 milhões que foi oferecido ao Arias. Se o jogador vale 2, eles querem 8. Se o jogador vale 5, eles querem 10. Então, se o Fluminense falar que está fora do mercado, se o jogador vale 2, eles vão oferecer os 2. Por quê? Sabe que o Fluminense não tem mais interesse em comprar ninguém. Então, se ele botar o preço acima do que realmente vale, o Fluminense pode não querer. Então é melhor eles pegar 2 do que não pegar nada. Eu vejo dessa forma. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo dessa forma. E agora? O Fluminense, a diretoria vai atrás de Gabriel Ávalos, né? Tudo bem. E eu falei que por mim eu acho furada. Eu acho furada. Quando eu falo furada, eu não estou depreciando o jogador, não estou falando mal do atleta, estou falando mal da negociação. Porque se o Fluminense contrata um jogador desse, porra, o cara tá ganhando um upgrade fantástico em final de carreira. O cara já tem 35 anos. Não é 34 não, é 35 anos. É um centroavante de área como eu sempre pedi no Fluminense. Sempre pedi. E ele não vem para ser titular. Com o futebol dele, ele não vai barrar John Kennedy e não vai barrar o Cano. Tenho certeza disso. Mas é uma opção interessante para a área? É. Se vier num preço baixo, eu acho até legal. Um preço justo? Legal. Para compor elenco, não para ser salvador. Para compor elenco. Até porque salvador da pátria não existe. Ah, o cara que vem para resolver. Não existe isso. Não existe. Lembra do Jamie Rodrigues no São Paulo? Vem para resolver. O próprio Daniel Alves vem para resolver. Meu irmão, nem sempre dá certo. E são 2 baita craques. Nem sempre dá certo. Então o futebol não te permite você falar assim, o jogador vem para resolver. Não existe. Eu vejo mais esse papo com o 9 como campanha contra o John Kennedy do que outra coisa. Ok? Tem uma rapaziada aí que falou muito mal do John Kennedy e agora fica sem graça de ter que
falar bem do John Kennedy, de entrevistar John Kennedy, de pedir exclusiva pro John Kennedy. Entendeu? É um tipo que tá dando o braço a torcer. E eles não querem isso. Eles não estão preocupados com o Fluminense. Esquece. Ali não tem ninguém preocupado com o Fluminense. Ok? Mas vamos lá. Se a diretoria quer investir, são 3 milhões de dólares, aproximadamente aí 15 milhões e meio de reais. Se quer investir nesse garoto aí, nesse rapaz aí, 35 anos, no Ávalos, para vir pro Fluminense, quanto tempo de contrato vai dar para esse cara? 5 anos? Pra ele fazer 40 anos no Fluminense? 2 anos fazer 37, 38? O cara não tem história nenhuma no clube. A melhor fase do centroavante foi em 2023, quando ele fez o gol no Fluminense. Ele fez um golaço, verdade, de voleio. Mas lembra vocês que ele fez aquele golaço porque ele escorregou. Quando ele escorregou, ele foi rápido, se adaptou no ar, fez o gol e saiu machucado. Não sei se vocês lembram. O escorregão ali, ele fez esforço demais e se machucou. Foi o melhor ano da carreira dele. Se ele vier a preço baixo para comprar o elenco, legal. Só que eu acho caro. Eu não acho necessário. Por quê? Nós temos o Kelvin, com 20 anos na base, pronto para estar no profissional. E eu vou fazer um vídeo em breve sobre a base, falando mais sobre a base, justamente por isso. Nós perdemos o poder de fazer transição inteligente. Nos anos 80, fazíamos isso com maestria. Depois da cagada do Volquim Pimentel, o clube perdeu a mão. E não teve ninguém de pulso para poder fazer essa orientação ao treinador. Isso tem que ter uma imposição ao treinador, mas sem atrapalhar o trabalho dele. Ok? E eu vou falar no vídeo como isso deve ser feito, pelo menos a minha opinião, né? Mas, vamos lá. O Ávalos vem, 35 anos, deu certo. Vai jogar o quê? Mais 2, 3 anos? Muito, né? No máximo. E gastamos dinheiro, 15 milhões de reais. Vamos arredondar. Agora vamos lá. Dá a chance pro Kelvin. Ah, o Kelvin é um centroavante grandalhão que não é craque. Ele não é craque, então não tem talento. Centroavante não tem que ser craque. Centroavante tem que ser goleador. Centroavante tem que ser goleador. Centroavante nosso, o Washington Negão, era goleador, não era craque. Adriano Magrão nunca foi craque e foi responsável direto pela nossa conquista da Copa do Brasil 87. Tuta nunca foi craque, mas o Tuta em campo não perdia um clássico. Todo clássico já começava 1-0 gol de Tuta. E conquistou Carioca, conquistou os títulos. E por aí vai. O Washington Coração Valente era o mais técnico deles todos, mas era um craque da posição. Goleador nato. Muito importante. Centroavante tem que ser goleador. Não tem que ser craque. Então aí eu aposto muito no Kevin. Ah, mas se o Kevin dá certo, quantos anos o Kevin tem pela frente? Ele só tem 20 de idade, irmão. Tem no mínimo mais 10 anos pela frente. Pô, mas tá botando 10 anos? É, 10 anos. Só que esses 10 anos é improvável, claro. Só que mais à frente, se por acaso ele for vendido para a Europa, vai ser vendido por cima. O Fluminense vai ganhar muito mais do que ganharia hoje, se deixar ele sair de graça. Um cara que foi artilheiro em tudo quanto é lugar na base por onde passou. Então eu acho muito mais vantagem botar o garoto da base. Tem o Kevin Samuel, eu acho muito mais vantagem. Só que aí tem que ter um planejamento e coragem para fazer. Coragem. Porque a mesma merda, se o cara vier e não cumprir, eu sei que ninguém vai falar porcaria nenhuma. Porque os caras adoram estrangeiro. Mas se for a base, vão querer tacar pedra na base. Eu já sou o contrário. Nós temos aí na base Martinelli, jogando demais. Então, John Kennedy voltou a jogar bem. Então eu sou do princípio, eu parto do princípio, que o dia que esses jogadores não renderem, ao invés dessa rapaziada que é estrangeiro malhar, desprestigiar ou ofender, que a gente tente resgatar desse jogador. Porque eles já provaram que pode dar certo. Então é melhor
a gente resgatar alguém que pode dar certo, que já provou que pode dar certo, que já nos deu título, do que tentar começar do zero. Tentar achar alguém que encaixe com a desculpa de que esse vai resolver. Eu repito, isso não existe. Ok? Mas essa é a minha observação e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esses dois assuntos. Tanto da UEFA quanto a utilização dos garotos da base. Nós precisamos aprender a usar a nossa base. E a oportunidade está aí. Ok? Em breve vou trazer um vídeo para vocês sobre isso. Família, obrigado pela atenção. Não esqueça, antes de ir embora, deixar o like, dar aquela moral, aquele comentário inteligente. Não deixe de deixar sua opinião, é muito importante. Obrigado pelo carinho até aqui, tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Isso está faltando a muita gente que fala de Fluminense. A gente se vê por aí.